O livro Blindados no Brasil, um longo e árduo aprendizado, é o primeiro a mostrar a trajetória do emprego e o processo de blindagem, que completa 90 anos em 2011. Eu converso hoje com o pesquisador e coordenador do portal FJF Defesa, Expedito Bastos, autor do livro. Expedito, que é mineiro de São João Nepomuceno. Expedito, seja muito bem-vindo ao Curto Circuito. Bom, obrigado. O seu livro retrata os carros blindados no Brasil. Esses carros são exclusivamente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica brasileiros? Sim, e não só das Forças Armadas, principalmente Exército e Marinha, e como também das Forças de Segurança Pública. Então, olha só, esse livro, Blindados no Brasil, ele foi feito com uma arte em mosaico, né, refletindo a bandeira brasileira, com mais de 300 ilustrações, são quase 600 ilustrações, né, Expedito? 700 ilustrações. São 700 ilustrações, não tem uma ilustração repetida na capa do livro. E no interior do Blindados no Brasil, nós temos aqui os projetos de engenharia de cada veículo aqui colocado, né, ou na maioria deles aqui, dentro do livro. Muito bacana. Expedito, esse é arsenal blindado no período que você retrata de 21 a 1979. Fala da importância desse material da defesa de uma nação. Olha, é interessante porque o Brasil, né, ele aprende com a Primeira Guerra Mundial. Então, os blindados nascem na Primeira Guerra Mundial, em 1916, e o Brasil, em 1919, compra os primeiros e recebe a partir de 21. Então, eu traço toda essa trajetória do que foi comprado e do momento revolucionário que o país viveu nas décadas de 20 e 30, que foi o período que o Brasil se insere de vez no século XX, culminando com a Revolução de 30. Então, aí houve as primeiras tentativas no país de se produzir alguma coisa nesse sentido, com alguns resultados práticos. Você considera que existem carros blindados suficientes hoje no Brasil? Sim, para as dimensões do país, o que nós temos hoje, e se tratando da nossa vizinhança aqui, dá para o gasto. Não são avanços tecnológicos de última geração, mas também não são tão obsoletos quanto já o foram no passado. É possível comparar esse armamento bélico, esse material bélico entre os países? Sim, existe inclusive publicações de anuários no mundo retratando toda esse inventário do que cada nação tem. E o Brasil? Qual que é o papel do Brasil hoje nesse material bélico? Olha, qual que é a representatividade do país? Para a região, é o país mais poderoso, né? Se a gente for colocá-lo no contexto regional. No contexto mundial, Você diz o contexto da América do Sul ou América Latina? Não, América do Sul. O nosso problema todo é a América do Sul e o nosso entorno, os países que fazem divisa conosco, né? Nós somos os mais fortes hoje na região. Isso aí não tem jeito. Agora, a nível internacional, nós estamos muito aquém do que existe de mais moderno e de mais eficiente no mundo. Você é pesquisador de armamento bélico, ou seja, de armas de guerra de todo mundo. Agora, fala um pouquinho da sua trajetória. Não, a minha trajetória, eu lido com isso há mais de 30 anos. O próprio livro é um fruto de pesquisas que começou praticamente como um hobby, porque eu gostava de montar modelos e acabei acumulando um conhecimento que depois eu percebi que ele era importante e era único. Então eu consegui até, por estar numa universidade pública, por estar desenvolvendo trabalho dentro dessa área aqui, nós conseguimos criar o FJF Defesa, que hoje é o portal, é o único do gênero em toda a América Latina. E juntar todo esse material expedito, informações, e ainda conseguir as fotos, enfim, imagens de cada carro blindado nesse período de 21 a 79. Quanto tempo você demorou no processo de criação do livro? Olha, o livro em si demorou 4 anos para chegar do jeito que ele está aí, para montar. A pesquisa tem 30 anos. São 30 anos de pesquisa. 3 décadas de pesquisa. E de todo esse material pesquisado, tem algum que você destaca que seja o mais importante ou de maior sentido de defesa, de eficiência na defesa brasileira? Tem, são justamente, nós tivemos, como recebemos em doação, diversos acervos, né, de militares que participaram, que criaram alguma coisa na década do final dos anos 60, de 69 até 93, mais ou menos. Então é um período que o país produziu muito, o país conseguiu compreender boa parte da importância de ter esse conhecimento técnico, não só voltado para a área militar, porque quem domina essa área domina as outras áreas, né? O conhecimento militar ele é de certo modo dual, tudo você pode emplegar de outras formas, ele te ajuda em muitos outros setores. É o período que eu acho mais interessante, é essa capacidade de criação, que vai da década de 60 à década de 90. E por que até 1979?
Olha, eu separei a data de ser 21 porque foi o primeiro blindado que chegou no Brasil, comprado da França, foram os 12 carros do Renault, e 79 é um marco porque nós tentamos criar, a partir de 79, um único órgão voltado para desenvolver essa parte militar no Brasil, de tecnologia, que foi o Centro Tecnológico do Exército. Erramos na localização do centro, que trouxemos ele para o Rio de Janeiro, quando ele deveria estar em São Paulo, que era o Parque Fabril mais importante. Mas ele foi importante para esse desenvolvimento. Então, eu tenho ele como um marco mostrando essa importância. E como que você define o público que vai ler o seu livro? Olha, é possível definir o público? Não, o livro foi feito para todos os públicos. Desde que o indivíduo tenha interesse, curiosidade ou trabalhe com o assunto, o livro serve não só para os militares, como também para os civis e para o pessoal, principalmente formadores de opiniões, e para poder a gente mostrar a importância desse equipamento e a importância do país deter essa tecnologia. E qual foi o maior desafio ao escrever esse livro sobre blindados? O maior desafio foi ter que reduzir das 52 mil fotos que nós temos digitalizadas e você poder explorar 700. São 52 mil fotos expedidas. Isso. Aí é um trabalho que eu considero assim, quase um trabalho de arqueologia. No livro existem algumas ilustrações interessantes de alguns carros blindados. E você disse que foram desenhados, não é isso? Sim, nós retratamos. Aqui, ó, nós temos retratos, maquetes dos carros blindados. Além de fazer as maquetes na escala 1:35, que é uma escala universal, ele é 35 vezes menor que o original, porque é um padrão internacional, para a gente poder ter ideia de tamanho. Nós também reconstituímos vários veículos que não existe planta, não existe desenho, só tem foto, em escala, em desenhos de 3, 4 vistas, para poder mostrar o design e como ele foi feito. E foi você que criou essas maquetes? Sim, as maquetes foi eu que construí, porque pelo fato de eu ser modelista, eu tenho facilidade em lidar com esse equipamento. E os desenhos eu recorri a um desenhista profissional, que é até ligado à aeronáutica, ele que faz desenhos de camuflagem, desenhos dos aviões para a Força Aérea, e ele resolveu ilustrar, me ajudar na ilustração do livro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Curto Circuito. Não saia daí! A blindagem é o tema do livro Blindados no Brasil, um longo e árduo aprendizado, escrito por Expedito Bastos, a editora Thaler. Expedito, você faz parte do programa UFJF Defesa. O que consiste esse programa? Olha, o UFJF Defesa, ele é um portal que foi criado em 2003 na universidade para trabalhar com 5 áreas distintas: história militar, defesa, estratégia, inteligência e tecnologia. Foi uma inovação que nós conseguimos fazer aqui na universidade. Ele tem uma visitação hoje diária em torno de 2.000 acessos ao dia. Nós estamos em 138 países e, em 2005, para criar o lado acadêmico do UFJF Defesa, nós criamos o Centro de Pesquisa Estratégica Paulinho Soares de Souza, que conta com 15 pesquisadores, não só da universidade, como estrangeiros também de outras universidades, Colômbia, Peru, pessoal da Europa, para divulgar trabalhos voltados para a área militar. Então, o centro também tem algumas áreas de trabalho, que ele trabalha com segurança urbana, ele trabalha com história do pensamento estratégico brasileiro, que é algo inédito no país, e isso tudo está sob a coordenação do FJF Defesa. E você criou ainda um portal na internet que reúne os artigos sobre a história da defesa nacional. Conta pra gente um pouquinho esse portal. Sim, o FJF Defesa, ele é voltado para isso. Pelas subdivisões que ele tem, a gente consegue atualizar 2 vezes por semana o portal, colocando artigos inéditos, né, de diversos pesquisadores, mostrando essa evolução tecnológica e analisando os conflitos hoje que ocorrem no mundo e os problemas que estão afligindo o mundo voltados para a área militar. E no seu livro você conta a história dos blindados a partir dos anos 20 do século passado. O que mudou? Qual foi a evolução desses veículos blindados de lá para cá? Então, a evolução foi o emprego, né? Você lançou um veículo em 1920, ele andava a 8 km por hora para poder acompanhar um soldado a pé que pudesse andar do lado do carro. Então, ele dava um apoio ao infante, à infantaria. Hoje, um veículo desse anda a mais de 100 km por hora, tem um poder de destruição fenomenal, e ele é empregado dentro de área urbana, nos conflitos que a gente está vendo aí recentemente, como Iraque, Afeganistão, as guerras que teve do Golfo, as guerras entre árabes e judeus, a própria Segunda Guerra Mundial, né, que foi um marco decisivo para a implementação desses veículos. Então, a gente vê que essa mudança tecnológica é a mudança do emprego. E a forma de construção.
Hoje antigamente o carro era uma chapa de aço que você cobria o veículo, né, e protegia a tripulação dos tiros. Hoje você tem uma tecnologia embarcada e, pra você ter uma ideia, um blindado hoje desses modernos, um carro de combate moderno de última geração, custa 6 milhões de dólares. Agora, existem carros blindados que utilizam pneus. Esses pneus são blindados também? Como que funciona essa dinâmica? Sim, você classifica os blindados como veículos sobre rodas e veículos sobre lagartas, que é aquela esteira usada em tratores. E cada um é para usar um determinado tipo. Os veículos de roda, é melhor que ele se desloca com mais rapidez, ele consegue andar em autoestradas, ele consegue andar em ruas, ele tem mais mobilidade e peso menor. E ele consegue, com a tecnologia automotiva de hoje, ser altamente eficaz. Quanto aos pneus, não há problema. Todos esses pneus são o que a gente chama de rum flat, que traduzindo literalmente aqui para o português nosso, seria um pneu à prova de bala. Ele pode receber tiros que não vai afetar em nada. Ele consegue andar 100 km com os pneus furados. Existe uma estrutura interna na borracha? Sim, alguns modelos levam um anel toroidal maciço de borracha, outros já são feitos em forma de alvéolos, igual uma colmeia de abelha. Então o ar está preso em cada alvéolo daquele, você não tem como esvaziar todos, então ele nunca vai murchar. É possível estabelecer a importância dos blindados na história militar do Brasil? Sim, você pode analisar não só no Brasil como no mundo. Você pode analisar uma nação a partir da sua tecnologia nessa área. Você consegue ver os países que estão se despontando no mundo e que conseguiram fazer essas coisas, mostrando toda essa evolução tecnológica, principalmente na área de blindados, porque é um conhecimento altamente sofisticado e altamente técnico. Além do Brasil, que existe uma tecnologia grande nos blindados, qual outro país na América do Sul que você destaca com maior e um arsenal melhor de militar? Em termos de capacidade militar, eu cito na área de blindados o Chile, é o número 1 na América do Sul. Mas o Chile não tem uma indústria própria, ele importa equipamento, embora ele tenha equipamentos modernos. Um país que tem alguma indústria que pode fazer frente a gente é a Argentina. Então, Brasil e Argentina têm capacidade industrial, tem parque industrial que permite a construção desses veículos e é os únicos dois na América Latina. Agora, como que correu o desenvolvimento de produção desse tipo de veículo no mundo, Expedito? Ele surge como uma necessidade da Primeira Guerra Mundial. A guerra, ela tem um impasse com a guerra de trincheiras, você tinha que ultrapassar aquilo, ocupar o território inimigo, mas você não tinha como ver. Então você teve que criar um veículo blindado, um veículo com couraça, de forma que você conseguisse vencer os obstáculos e chegar nos seus objetivos. A partir daí, ele foi sendo incorporado tecnologia de armamento e outros tipos, até o que a gente tem hoje de mais moderno. E como foi o desenvolvimento desses veículos no Brasil? No Brasil, eles surgem, nós utilizando ele na Primeira Guerra Mundial. Nas décadas de 20 e 30, nós vamos ter um embrião do que poderia ter sido a nossa indústria de defesa naquele período, mas ela é oriunda do ensinamento da Primeira Guerra Mundial e ela foi feita pelos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, você teve gente que ajudou São Paulo nas duas revoluções que São Paulo fez, a de 24 e a de 32, eles criaram alguma coisa em cima disso, baseado na experiência que eles tiveram na Primeira Guerra. Então, eram búlgaros, eram húngaros, eram alemães, eram tchecos, eram ingleses que moravam no país e tinham essa experiência. Quem foi o militar que levantou essa bandeira no Brasil para criar, desenvolver esses carros blindados? Quem desenvolveu vai ser desenvolvido vai ser em 69. Vai ser então, na época, Tenente-Coronel Pedro Cordeiro de Mello, que a gente pode considerar como o pai da criação dos blindados no Brasil. Embora, em 1921, quem trouxe foi o capitão José Pessoa. E aqui no Brasil, há estímulo para o desenvolvimento desses veículos blindados? Na atualidade, estamos tentando retomar essa iniciativa por parte até da Iveco Defense Brasil, aqui em Sete Lagoas, em Minas, que eles estão com um protótipo de que pode ser um blindado padrão para o Exército de Rodas, um 6x6 que eles estão desenvolvendo. Mas o país já teve uma indústria expressiva na década de 70 até os anos 90, mas ele não soube preservar esse conhecimento nem preservar essas indústrias. A maioria delas faliu e todo o conhecimento se perdeu. E como que é hoje o comércio dos blindados no Brasil? O comércio as Forças Armadas compram o que precisa, tem uma série de empresas tentando desenvolver alguma coisa, mas nada assim de espetacular. Você tem separado a área de segurança pública, que é a que emprega mais blindados e é o que aparece mais na televisão, que é aqueles troços, aqueles pré-históricos lá do Rio, os caveirões. Os caveirões. Aquilo é um atraso, né? Aquilo é um negócio absurdo.
E é o que parece no momento. E o Exército tem comprado equipamento usado hoje, na Alemanha principalmente, alguma coisa nos Estados Unidos, e está mantendo esse material que está aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do Culto Circuito. Não saia daí. Hoje eu converso com o Expedito Bastos, autor do livro Blindados no Brasil, um longo e árduo aprendizado, que narra a trajetória do emprego e o desenvolvimento da blindagem no Brasil. Eu tenho algumas imagens aqui que eu gostaria de mostrar para o telespectador, que são imagens especialmente desse veículo, não é isso, Expedito? O projeto Cascavel, que usou, na verdade, a suspensão bumerangue. O que era essa suspensão? Essa suspensão ela foi desenvolvida por uma empresa, que é a Ingesa, nos anos 60, porque a Ingesa fabricava equipamento de petróleo, broca, material para prospecção, e ela tinha que entregar isso no campo, onde estava sendo explorado o petróleo. Só que na época de chuva nada chegava nesses locais. Então, como no Brasil não existia uma tração que pudesse levar um caminhão até essa região, eles desenvolveram essa suspensão bumerangue. Que foi nos anos 70. Foi final dos anos 60. Ela foi feita para os caminhões e despertou o interesse dos militares ao ver que esses caminhões conseguiam chegar em situações extremas nos locais pré-determinados. E isso passou a ser o grande boom para a produção de blindados no país. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua formação. Você é bacharel em Direito e pesquisador de assuntos militares da UFJF. Agora, quando começa a vida de advogado e a vida de pesquisador? Não, a vida de advogado ela nunca começou. Eu fiz Direito em função de eu trabalhar em cartório, muitos anos. E depois eu vim para a universidade e acabei optando para essa área de pesquisa e fiquei pesquisando a parte que eu gostava, que é essa parte de história militar, que eu acho muito interessante. E quem foi o seu grande incentivador na pesquisa? Tem um grande incentivador. Eu sempre gostei de ler autores estrangeiros desse assunto, sempre gostei de ler assuntos voltados para a área militar, mas nunca quis ser militar. E achei que o Brasil tem uma história pouco conhecida nessa área. Você nunca serviu às Forças Armadas? Não, nunca servi. Eu sirvo de outra forma. Eu faço palestras, eu dou curso para eles, uma série de coisas voltadas para essas temáticas aí, mas eu nunca fui militar, nunca enverguei farda, nada disso. Expedito, você também foi um dos fundadores, eu tenho a informação aqui, do Centro de Pesquisas Estratégicas Paulino Soares de Souza. Afinal, o que é esse centro de pesquisa? O Centro de Pesquisa é o que eu falo, é o braço acadêmico do FJF Defesa. Hoje o centro ele foi fundado pelo professor Ricardo Vélez, né? Eu e o Ricardo. O Ricardo continua ainda como o coordenador geral do centro. E esse centro tem várias áreas. Uma das áreas que eu coordeno dentro do centro é a área de tecnologia militar. E você visitou há cerca de alguns anos aquela tragédia que devastou o Haiti. Como que foi combinar essa missão do Exército Brasileiro com essa viagem que você fez ao país caribenho? Sim, eu recebi um convite do Ministério da Defesa para participar, porque a Marinha do Brasil havia adquirido blindados na Suíça novos e estavam para ser empregados naquele teatro de operação. E eu recebi esse convite para acompanhar esses veículos lá. Então eu passei 10 dias na época no Haiti, vendo o emprego. Isso foi antes do terremoto. Foi antes do terremoto. Antes do terremoto. A situação já era de extrema pobreza e existiam 13 países praticamente ocupando o Haiti e empregando diversos tipos de blindados, chineses, uruguaios, bolivianos, o Brasil em si, a Jordânia e outros países mais. Então a gente conseguiu ver esses veículos em ação e percebemos que o produto brasileiro que estava sendo empregado lá, ele tem dado a resposta adequada. Isso que eu ia te perguntar, existe alguma diferença, uma grande diferença do material blindado do Brasil para países como a China, que é um grande país economicamente hoje ativo? Sim, a China tem uma diversificação porque ela produz grande quantidade de blindados de todos os níveis, seja blindado de rodas, seja blindado de lagartas. E ela tem uma produção altamente tecnológica, uma produção muito grande, coisa que o Brasil não tem. Mas o blindado brasileiro que nós estamos operando lá, que é o Urutu, que é um veículo 6x6 para transporte de tropas, ele não deve nada aos veículos que lá estão. Ele cumpre a missão dele. Mesmo ele sendo um projeto da década de 70, ele tendo as limitações por ser um projeto da década de 70, ele nos atende. Houve algum período da história do Brasil que teve sucateamento das Forças Armadas? Sim, a gente pode dividir o espaço temporal do país no desenvolvimento de blindados a partir da Revolução de 64, né, mais na atualidade,
porque a Revolução em si, ela cria o segundo momento do Brasil virar uma potência militar. O primeiro foi criado pelo Estado Novo do Getúlio de 37 a 45, não atingiu esse objetivo, como o da Revolução de 64 também não o atingiu. Agora estamos vivendo um momento com o PT do Lula aí, que agora está com a Dilma, tentando ser também uma potência desse porte, mas ainda não atingimos e talvez não atinja o objetivo. Mas foi esse momento que nós vivemos. A partir do momento que entrou Nova República, tudo que era voltado para a área militar passou a ser visto como resquício da ditadura e acabou abandonando projetos importantíssimos, não só na área militar, como na área de tecnologia espacial e outra área de aviação e tudo, que deixou o país numa situação complicada no momento atual. E como você vê a indústria bélica hoje no Brasil? A indústria bélica no Brasil está tentando renascer. Você tem os sobreviventes daquele período, que é um grupo muito pequeno. Você tem os aventureiros, que estão tentando fazer veículos aí de qualquer tipo e vendendo, esses exemplos que a gente vê aí na cidade do Rio de Janeiro, dos caveirões e tudo. E você vê, né, o governo criando uma estratégia nacional de defesa 2 anos atrás, em 2008, né, 2009, por aí, que se ela fosse levada a sério e nós tivéssemos recursos para aquilo, o país poderia se inserir no cenário internacional como uma potência de médio porte. E o Brasil está bem protegido com esses blindados? Não, o Brasil, eu falo, em vista do entorno nosso, os nossos vizinhos, nós damos conta do recado. Nada que se compare a uma intervenção como está acontecendo na Líbia atualmente, como tem acontecido no Iraque, no Afeganistão. Essa, se vier, nós perdemos. Nós não temos chance alguma de tentar revidar ou tentar evitar alguma coisa desse porte. Bom, blindados no Brasil, nós temos aqui um longo e árduo aprendizado do escritor aqui, pesquisador, Expedito Bastos. Expedito, existe algum outro projeto futuro para desmembrar esse livro, fazer alguns pôsteres, enfim, trabalhar com ele de uma forma mais ampla para a sociedade, para escolas? Sim, existe. Nós vamos lançar o segundo volume agora, lá para outubro, novembro. O segundo volume ele é um pouco maior do que esse, ele está com 300 páginas, em torno de 350 ilustrações, com desenhos, fotos. E existe um projeto, se a gente vai conseguir concluir ou não, criar livros separados, voltados para alguns veículos em especial. Então a gente está mostrando o primeiro blindado que o Brasil comprou, e vai mostrar os que o Brasil projetou nessas áreas e tentar fazer uma coisa como se fosse fascículo, né? Tipo assim, livros mais baratos que possa ser adquirido e registrar essa importância desse desenvolvimento no país. Expedito, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, em meu nome, em nome do FJF Defesa, pela essa oportunidade de a gente poder divulgar o nosso trabalho. Ficamos por aqui. O Culto Circuito é um programa onde a cultura e a educação vêm em primeiro lugar. Te vejo na próxima terça-feira, às 10 horas da noite, aqui na TVE. Até lá!